E fala pessoal, tranquilo? Eu me chamo Thiago Foligno e hoje, gente, a gente vai aprender um tema muito legal, um tema muito interessante que se chama gasometria. Roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Bom, gente, gasometria é um tema muito interessante que está presente em faculdades da área da saúde, cursos como enfermagem, medicina. Eu faço medicina, estou no primeiro período, já passei por essa matéria, uma matéria que eu gostei muito, uma matéria muito interessante. E hoje eu vim ensinar aqui para vocês da maneira mais fácil possível, para vocês entenderem e conseguirem ir muito bem na prova de vocês. Então, gente, gasometria. O que é a gasometria? Gasometria é um exame laboratorial que consiste na medição do pH. Como que a gente mede esse pH? A medição é feita através dos números. Então, quais números são esses? Esses são PaCO2, PaO2, HCl3- e Be. PaCO2 é o que? Significa pressão de CO2. Pressão de CO2, pressão de oxigênio, o bicarbonato e o excesso de base. A gente vai falar um pouquinho agora do pH. O pH, o valor normal dele, ou seja, para ele manter a homeostase no corpo. O que é homeostase? É uma constância, é um equilíbrio, onde a gente fica ali na maneira saudável, onde a gente está bem. Então, os valores normais do pH são de 7,35 a 7,45. O PaCO2, que é a pressão de CO2, é de 35 a 45. Esse mmHg significa milímetros de mercúrio. Não é tão importante, é bom ter uma noção do que é, mas não é tão importante a gente saber, a gente vai se basear mesmo nos números. Então, gente, um macetinho para vocês, o pH e o PaCO2, observa que é só tirar o número 7 da frente. Então, aqui ó, 7,35, aqui é só o 35, aqui é 7,45, aqui é só o 45. Então esse é um macetinho para não esquecer. O PaCO2, que é a pressão de CO2, varia de 80 a 100. O bicarbonato varia de 22 a 26. E o excesso de base de -2 a +2. Então, gente, a gente vai se basear nesses valores para medição do pH, ou seja, se acontecer algum desequilíbrio, se acontecer alguma coisa que o paciente está com pH muito alto, está com pH muito baixo, a gente vai se basear através desses números. O que a gente mais vê nos casos clínicos é o PaCO2, PaO2 a gente vê muito, e o HCl3, mas principalmente esses dois aqui, ó. O que a gente vê é principalmente que a gente vai analisar o caso clínico, determinar qual é o diagnóstico, o que esse paciente, se ele está sofrendo uma acidose, uma alcalose, a gente vai se basear principalmente, vão estar todos lá, mas principalmente nesses dois aqui, que é a pressão de CO2 e o bicarbonato. Agora eu vou mudar o quadro para a gente aprender agora o que é alcalose e acidose. Bom, gente, agora a gente vai aprender sobre alcalose e acidose. Cheguem comigo. Lembra daquele quadro passado onde eu passei os valores? Então, anota aquilo, que aquilo é de extrema importância para a gente ter uma base, tá bom? Então, aqui a gente tem o pH, o valor normal de 7,35, que pode variar a 7,45, tá bom? Então, gente, quando a gente pega algum caso clínico, o pH está baixo demais, o pH está alto demais, a gente vai usar como parâmetro esses dois números, entendeu? A relação entre eles, de 7,35 a 7,45. Se o paciente apresentar um pH baixo, ou seja, se o pH está baixo, ele está menor que 7,35. Quando ele fica menor que 7,35, o pH está o quê? O pH está ácido, ou seja, existe um excesso de ácido no sangue dessa pessoa. Então, denominamos acidose, ou seja, lembra de acidose, tá ácido. Acima de 7,45, quando está 7,50, 7,55, 7,60, denominamos que o sangue está o quê? Alcalino, ou seja, tem base demais nesse sangue.
ou seja, denominamos então alcalose, ou seja, está alcalino. E aqui então está acido, então acidose. Então, grava por esses nomes que fica mais fácil. Eu aprendi assim dessa forma, eu acho muito interessante para a gente conseguir gravar. Então, gente, aqui a gente também tem quando o paciente tem uma alcalose, ele sempre vai ter hiperventilação. O que é hiperventilação? Lembra o conceito? Gente, vocês estão ouvindo o barulho de sirene? É porque eu moro perto do hospital, então é assim o dia inteiro. Mas vamos aqui. Hiperventilação e hipoventilação. Gente, tudo que é hiper é muito. Qualquer coisa. Tudo que é hiper é muito. Tudo que é hipo é pouco, certo? Então aqui a gente tem uma hiperventilação da alcalose. Hiperventilação é quando o paciente está respirando demais, ou seja, ele está eliminando o quê? Muito CO2, está eliminando muito. E a hipoventilação, lembra que eu falei? Hipoventilação é o quê? Hipo, baixo, ventilação reduzida. Então, o paciente está respirando muito lentamente. Então, ou seja, o que está acontecendo com esse paciente? Ele está retendo o quê? Muito CO2. Retendo muito CO2 é uma acidose, tá bom? Então, aqui também, eu vou falar para vocês agora a relação. Tem uma regrinha, né, que a gente faz, que é uma relação entre pH e pressão de CO2, pH e o bicarbonato. Então, gente, o que acontece aqui? Ó, vou mostrar para vocês. Vou pegar a caneta preta para ficar melhor. Deixa eu deixar essa caneta aqui para ficar melhor para vocês. Então, o bicarbonato, ele anda junto com o pH. Ou seja, se o pH ele aumentar, se o bicarbonato aumentar, o pH ele também vai ter que aumentar. Eles andam, iguais, paralelos, tá bom? Consequentemente, se o bicarbonato diminuir, o pH também ele vai diminuir, tá bom? Grava isso daqui, tira uma foto, copia. E agora eu vou passar para vocês agora o que vai acontecer, a relação do pH com a pressão de CO2, gente. Aqui, ó, pH, CO2. A pressão de CO2 com o pH, eles são inversamente proporcionais, tá bom? Então, isso implica muitas das vezes em um paciente com distúrbio respiratório, um paciente que tem histórico de fumo, um paciente tabagista, um paciente com algum problema crônico de respiração, ele pode ter variação na pressão de CO2. Já um paciente com, às vezes chega, né, nos hospitais, pacientes com dores abdominais, problemas metabólicos, isso já está na parte do bicarbonato, entendeu? Então, como eu falei aqui, o pH ele é inversamente proporcional da pressão de CO2, ou seja, se a pressão de CO2 ela aumenta, o pH ele vai ter que abaixar. E se a pressão de CO2 abaixa, o pH vai ter que aumentar. Tá bom? Então, voltando. Pressão de CO2 em relação com o pH são inversamente proporcionais. Mas agora, a relação entre pH e bicarbonato, que é o HCO3-, eles são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro vai ter que aumentar junto. Já que se um abaixa, o outro vai ter que aumentar, tá bom? Agora eu vou passar alguns casos clínicos aqui pra gente entender melhor. Também tem a história da compensação que eu vou explicar melhor no outro quadro para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, gente, trouxe esse caso clínico aqui pra gente responder junto. Ele é bem tranquilo, bem de boa, mas antes de tudo isso, eu vou explicar um mecanismo de compensação. Gente, quando o paciente ele tem um distúrbio,
existe algo que vai compensar para que esse distúrbio ele desapareça, ou seja, volte ali à homeostase. Então, isso é uma regra, gente, pelo menos deveria, quando o paciente não tem esse mecanismo de compensação, isso se torna um caso muito mais grave. Mas quando ele tem, a gente consegue observar aquela questão. Eu vou mostrar para vocês. Mas assim, um exemplo, o paciente tem um distúrbio metabólico. Quando ele tem um distúrbio metabólico, obrigatoriamente ele deve ter uma compensação. Mas se não tiver, como eu falei, é um caso muito grave, mas geralmente é necessário ter. Então, grava isso é uma regra. Todo distúrbio metabólico existe uma compensação respiratória. E toda vez que existe um distúrbio respiratório, existe uma compensação metabólica, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse caso clínico que ele está muito interessante. Olha só, uma mulher de 56 anos foi internada com falta de ar devido a uma exacerbação de uma doença pulmonar. Ela fumava 20 cigarros por dia. A gasometria revelou a pressão de oxigênio de 45, a pressão de CO2 de 53, o pH de 7,20 e o bicarbonato de 35. Gente, a primeira coisa que a gente deve fazer ao olhar um caso clínico assim é bater o olho no pH. A gente vai ver se está alterado. O pH está alterado? Está alterado. Ele está baixo ou ele está alto? Lembra lá dos parâmetros. O parâmetro do pH é o que? 7,35 a 7,45 os valores normais. Aqui está o que? 7,20, ou seja, está baixo. Isso daqui está alterado. Se está baixo, quer dizer que tem um excesso de quê? De ácido no sangue. O sangue está ácido, fazendo com que seja uma acidose. Então, só de bater o olho no pH, esse é o macete. Só de bater o olho no pH, a gente já consegue identificar que é uma acidose. Então, qual é o distúrbio relacionado? A gente já vai botar aqui, ó, acidose, certo? Mas agora a gente tem que saber se é metabólico respiratório. Thiago, como que a gente vai saber se é metabólico respiratório? Gente, vem cá. Ó, a paciente ela foi internada com o quê? A gente vai partir por sintomas. Quando não tem sintomas, a gente vai ter que verificar nos números. Mas quando tem sintoma, a gente pode ver por aqui mesmo, ó. Falta de ar, exacerbação de uma doença o quê? Pulmonar. Era uma paciente que fumava, gente. Então não tem como ser um distúrbio metabólico. Isso é meio óbvio, porque se é uma pessoa que ela fuma, que ela é tabagista, vai existir provavelmente uma doença pulmonar, o que vai levar, né, ou uma acidose ou uma calose, vai depender. Mas aqui é uma doença pulmonar, então vai levar um distúrbio respiratório, entendeu? Então, ó, só recapitulando, só de olhar para o pH a gente já identifica que é uma acidose, mas só de olhar para o caso a gente já consegue identificar que é um distúrbio o quê? Respiratório. Então, é uma acidose o quê? Respiratória, gente. Só pode ser respiratório. Mas, Thiago, o bicarbonato ele também tá alto. Entendeu? Ó, o bicarbonato é o quê? 35. Qual que é o valor de parâmetro? De 22 a 26. Tá, 35 está alto. Mas o que justifica esse bicarbonato estar alto? Simplesmente é o que eu falei, é a compensação. Ó, observa. Ó, vou até fazer aquela regrinha com vocês, ó. Vamos fazer o pH relacionando com a pressão de CO2, ó. Vocês lembram que eles são inversamente proporcionais? O PCO2, ó, tá alto, tá 53, ele tá alto. Se ele tá alto, ele diminui o pH, concorda? Por outro lado, a gente também tem a relação com o bicarbonato, HCO3, ó, bicarbonato. Eles já andam o quê? Juntos, paralelos, certo? Então, se o bicarbonato está alto, vai ter que aumentar o pH.
eles vão no paralelo? Então, ó, percebe o seguinte. Isso daqui é o distúrbio que está acontecendo. PaCO2 alto, pH baixo, pH acidose, alteração do PaCO2 respiratório. Então, isso daqui significa que é o distúrbio. Mas o que justifica o bicarbonato alto é a compensação. Então, você concorda comigo? Como o pH está muito baixo, algo tem que acontecer para que esse pH o quê? Ele suba. Então, esse bicarbonato ele está proporcionando isso. Ele está fazendo o aumento do pH para fazer o quê? Homeostase, para ter o equilíbrio do pH. Então, isso seria a compensação, entendeu? Esse é um caso clínico bem tradicional, assim, apresentando os sintomas. A gente consegue aqui observar qual que é a compensação e qual que é o distúrbio, tá bom? Isso aqui é muito simples, tira uma foto, copia aí, e a gente agora vai passar para o nosso último quadro, tá bom? Pronto, gente, agora a gente tem aqui um caso clínico sem sintomas para a gente treinar, e a gente agora só se baseia em números, tá bom? Quando não tem sintoma, a gente vai se basear em números para a gente saber se é uma acidose, se é uma alcalose, se é um distúrbio respiratório ou metabólico. Aqui, gente, eu deixei como parâmetro os valores normais, tanto do pH, da pressão de CO2 e HCO3. Por que eu estou botando só esses e não tenho aqui também a pressão de O2, o excesso de base? É porque, gente, normalmente, a gente dá um foco nesses dois carinhas, porque através só desses dois carinhas a gente já consegue identificar qual distúrbio o paciente está tendo, tá bom? Então, ó, voltando, recapitulando o que eu passei no primeiro quadro. O pH, valor normal de 7,35 a 7,45. A pressão de CO2 é de 35 a 45. O bicarbonato é de 22 a 26, tá bom? Então, gente, aqui a gente tem um caso clínico onde o pH do indivíduo está 7,60, ou seja, 7,60, ele está baixo ou está alto? Responde aí para mim. Ele está o quê? Está alto, ou seja, está maior que 7,45, então tem muita base no sangue dele, então está alcalino. Então, a gente só de bater o olho, pega esse macete, bate o olho no pH primeiro, bateu o olho no pH, o pH tá alterado, se não tiver alterado a gente vai pular, né, para as outras. Mas você viu que o pH tá alterado? Você já vem aqui, ó, tá alterado, tá maior. Então, se tá maior é o que? Uma alcalose. A gente já pode concluir que é uma alcalose, tá bom? Então, agora a gente só vai a gente vai descobrir se é respiratório ou metabólico. Mas como que a gente vai fazer isso sem sintoma? Se não tem sintoma na questão, se não tem nada, só tem números. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. PaCO2, PaCO2, tá quanto aqui? Tá baixo ou tá alto? Olha os parâmetros. Tá alto, tá acima de 45, tá 50, então está alto. E o bicarbonato tá o quê? Alto também. Então, como que a gente vai saber se é um distúrbio respiratório ou metabólico? Vem cá comigo. A gente vai fazer agora uma continha de diminuir. Ou seja, a gente vai pegar os valores de referência e diminuir daqui. Então, olha só. 50, certo? Anota aqui comigo, ó. 50. O valor que tá no caso clínico. Qual o valor mínimo que a pressão de CO2 pode chegar, na verdade, o máximo que pode chegar para estar no valor normal? Concorda que é 45? Então, você vai pegar aqui, ó, 45, vai diminuir. Quanto que dá essa conta? Dá 5. Ah, Thiago, dá 5, certo? 5. Então, a gente já sabe que dá 5. Agora a gente vai pegar o do bicarbonato. Qual que é o máximo que o bicarbonato pode chegar para estar na homeostase?
26. Concorda que é o 26? Então, ó, você vai pegar o valor que está aqui, no caso clínico, 36, e diminuir do máximo que o bicarbonato pode chegar, que é o valor de 26. Essa continha de diminuir dá quanto? Dá 10. Concorda? Sim, Thiago, concordo. Então tá. Me diz aqui, qual que é o maior entre os dois? 5 ou 10? Você concorda que é o 10. É o 10. Ah, o 10 é o quê? Bicarbonato. Se o bicarbonato está mais alterado que o CO2, o que está acontecendo? É um distúrbio metabólico. Por que metabólico, Thiago? Percebe que o bicarbonato está mais alterado do que a pressão de CO2? Então, a maior alteração é a justificativa do distúrbio. Então, o HCl3- ele está mais alterado que o PaCO2. Isso significa que isso é uma alcalose metabólica. E como que a gente vai saber agora compensação? Se é um distúrbio metabólico, é o que eu falei. Se é um distúrbio metabólico, a compensação vai ser o quê? Respiratória. Então, a justificativa desse PaCO2 estar alto é para compensar, ou seja, é para tentar manter a homeostase do corpo. Então, vamos lá. Lembra daquela regrinha? Vamos lá de novo, ó. pH é equivalente é, não é a palavra, agora fugiu da mente, mas a palavra certa não é equivalente. É relacionado, está relacionado agora com o quê? PaCO2, ó. PaCO2. Você concorda comigo? Vamos lá de novo. Você concorda comigo que quando a gente, ó, tá alto, quando a gente aumenta, o pH diminui, certo? Já a relação entre pH e HCl3-, aqui, gente, ó, é inversamente proporcional. Aqui já é diretamente, ou seja, o HCl3 ele tá alto, ó, tá alto, consequentemente o pH vai estar alto. Repara que o distúrbio maior é do HCl3, ou seja, é o 10, certo? O HCl3 ele tem um distúrbio maior do que o PaCO2, por isso o pH está alto. Agora, por que o PaCO2 ele está alto também? Porque ele está alto, ele está tentando compensar. O PaCO2 alto, ele diminui o pH, é obrigatoriamente. Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Aqui é diretamente, então se um aumenta, eu tenho que aumentar. Percebe que esse é o que está acontecendo, é o distúrbio. Isso daqui é a acidose metabólica. Agora, a compensação é isso daqui, ó. Então, isso daqui é o distúrbio, isso aqui é a compensação. Então, ó, o PaCO2, quando ele aumenta, ele diminui o pH. Então, ele só está alto porque ele está tentando diminuir o pH. Porque com o pH que está alto, o pH tem que diminuir. Ou seja, ele tem que estar no equilíbrio. Então, o PaCO2 está alto só por causa disso. Para compensar, para tentar voltar à homeostase do pH. Então, gente, a aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no Instagram, @folignomed, ou pode deixar aqui nos comentários mesmo. Espero demais de coração que vocês tenham entendido. E não é um conteúdo difícil, é um conteúdo que exige treino. Se não treinar, não dá certo. E fiquem com Deus. Como eu falei, qualquer dúvida me procura no Instagram, que eu vou estar disposto para você. E é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado e muito obrigado. Valeu!